Em Tiago 1,5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Esse versículo revela algo profundamente importante. Deus sabe que o ser humano enfrenta momentos de dúvida, pressão e escolhas difíceis. A vida é feita de decisões. Algumas pequenas, outras capazes de mudar completamente caminhos, relacionamentos e fases inteiras da vida. E uma das maiores angústias emocionais é o medo de decidir errado. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que minha mente fica confusa diante das decisões da vida. Existem escolhas que me geram medo, caminhos que me deixam inseguro e situações em que não sei claramente o que fazer. Em alguns dias, sinto ansiedade apenas de pensar nas consequências das minhas decisões. Hoje eu te peço, dá-me sabedoria. Não permita que eu seja guiado apenas pela emoção, pelo medo ou pela pressão das circunstâncias. Guia meus passos e traz clareza ao meu coração. Amém. Tomar decisões pode ser emocionalmente desgastante, porque toda escolha carrega possibilidades, riscos e consequências. E o coração humano frequentemente deseja garantias absolutas antes de agir. O problema é que a vida raramente oferece controle total. Por isso, tantas pessoas vivem presas à indecisão. Pensam excessivamente, analisam tudo inúmeras vezes, tentam prever cada cenário possível. E ainda assim continuam inseguras. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto carrega exatamente esse peso, o medo constante de errar. Outro ponto importante é que decisões tomadas apenas pela emoção costumam produzir consequências dolorosas. Emoções são reais, importantes e humanas, mas nem sempre são estáveis. Existem dias em que o medo fala mais alto, outros em que a ansiedade domina, outros em que o desânimo distorce percepção. E quando a pessoa toma decisões apenas baseada na instabilidade emocional do momento, muitas vezes acaba se afastando daquilo que realmente precisava fazer. Por isso, sabedoria é tão necessária. Em Provérbios 4,7 está escrito: a sabedoria é a principal coisa. Isso revela que discernimento protege caminhos. O problema é que muita gente está emocionalmente cansada demais para decidir com clareza. Outro aspecto importante é que a pressão externa influencia profundamente as decisões humanas. Muitas pessoas vivem tentando corresponder às expectativas dos outros, escolhem caminhos para agradar pessoas, tomam decisões baseadas em comparação, mudam direções apenas porque sentem que estão atrasadas em relação aos outros. E aos poucos deixam de ouvir aquilo que Deus realmente está tentando mostrar. Existe uma diferença enorme entre decisão guiada por propósito e decisão guiada por pressão. Outro ponto relevante é que o medo de errar paralisa muitas pessoas. Elas acreditam que precisam possuir certeza absoluta sobre tudo antes de agir. Mas a vida não funciona assim. Existem momentos em que você só entenderá algumas coisas enquanto estiver caminhando. A clareza frequentemente aparece durante o processo, não antes dele. Em Salmos 32:8, Deus declara: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Isso mostra a direção. Deus não abandona seus filhos em momentos decisivos. Outro aspecto importante é que sabedoria não significa ausência de dificuldade. Algumas decisões corretas ainda serão difíceis emocionalmente, porque nem todo caminho certo será confortável. Existem escolhas que exigem coragem, exigem maturidade, exigem renúncia, e muitas vezes o coração tenta fugir daquilo que sabe que precisa enfrentar. Outro ponto relevante é que pessoas ansiosas costumam sofrer antecipadamente pelas consequências imaginadas das decisões. A mente cria inúmeros cenários negativos, e quanto mais a pessoa pensa, mais cansada emocionalmente fica. Existe gente que perdeu paz não pelas decisões em si, mas pelo excesso de pensamentos sobre elas. Em Filipenses 4:6-7, a Bíblia fala sobre apresentar tudo diante de Deus em oração. Isso mostra que decisões importantes também precisam passar pela presença de Deus, porque oração reorganiza o interior, acalma emoções, fortalece discernimento. Outro aspecto importante é que sabedoria envolve aprender a diferenciar voz do medo e direção de Deus. O medo paralisa, sufoca e gera desespero constante. Deus corrige, direciona e traz paz mesmo em decisões difíceis. Existe uma diferença entre cautela saudável e prisão emocional causada pela insegurança. Outro ponto relevante é que algumas pessoas estão emocionalmente confusas porque tentam decidir tudo sozinhas, sem descanso e sem silêncio interior. Vivem sobrecarregadas de opiniões externas. Todo mundo fala, todo mundo aconselha, todo mundo opina. E no meio de tantas vozes, o coração perde clareza.
Por isso, momentos de quietude diante de Deus são tão necessários. Em Salmos 46:10 está escrito: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Muitas vezes, a mente só consegue discernir direção quando desacelera. Outro aspecto importante é que decisões precipitadas normalmente nascem da ansiedade. O coração quer resolver rapidamente aquilo que ainda precisa de discernimento, mas nem toda urgência emocional representa a direção correta. Existem pessoas que tomaram decisões importantes apenas para fugir da dor momentânea, e depois perceberam que estavam apenas tentando aliviar emoções temporárias. Sabedoria exige paciência. Outro ponto relevante é que Deus também usa processos para amadurecer discernimento. Algumas pessoas querem respostas instantâneas para tudo. Mas maturidade espiritual muitas vezes nasce justamente através das escolhas difíceis. Cada fase ensina algo, cada processo fortalece algo dentro da pessoa. Em Provérbios 3:5-6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso revela dependência. Nem sempre você conseguirá entender tudo imediatamente, mas Deus continua vendo além. Outro aspecto importante é que a culpa por decisões passadas destrói emocionalmente muita gente. Existem pessoas presas ao peso de escolhas antigas. Ficam constantemente pensando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse errado? E se eu tivesse percebido antes? Mas viver aprisionado ao passado rouba a força do presente. Deus ainda trabalha apesar das falhas humanas. Outro ponto relevante é que sabedoria também envolve reconhecer limites emocionais. Existem decisões que não devem ser tomadas em momentos de extremo cansaço, raiva ou desespero, porque emoções intensas distorcem percepção. Muita gente se arrepende de escolhas feitas apenas para aliviar pressão emocional imediata. Por isso, discernimento exige calma interior. Outro aspecto importante é que Deus conhece exatamente aquilo que está preocupando sua mente hoje. Ele vê dúvidas silenciosas, medos escondidos e decisões que você ainda não sabe como enfrentar. Nada passa despercebido diante dele, mesmo quando você se sente perdido. Em Isaías 30:21 está escrito: este é o caminho, siga-o. Isso mostra que Deus continua guiando pessoas em meio às dúvidas. Outro ponto relevante é que nem toda resposta virá de forma instantânea. Algumas direções se tornam claras aos poucos, e isso exige confiança. O coração humano quer controle completo do futuro, mas fé envolve caminhar mesmo sem enxergar tudo claramente. Outro aspecto importante é que sabedoria não significa perfeição absoluta. Você não precisa viver paralisado tentando evitar qualquer possibilidade de erro, porque Deus também redireciona caminhos. Ele continua trabalhando mesmo em pessoas imperfeitas. Isso traz descanso ao coração. Outro ponto relevante é que decisões sábias normalmente produzem paz interior gradual. Mesmo que ainda existam desafios, o coração começa a sentir alinhamento. Não ausência total de medo, mas presença de direção. E isso faz diferença. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto precisa tomar decisões importantes sobre relacionamentos, trabalho, futuro, mudanças ou caminhos espirituais. E talvez o coração esteja cansado de pensar tanto, mas Deus continua disponível para trazer sabedoria. Em Colossenses 3:15 está escrito: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Isso revela que paz interior também faz parte do discernimento espiritual. Outro aspecto importante é que você não precisa carregar sozinho o peso de todas as decisões da vida. Deus deseja participar dos seus caminhos, deseja orientar seus passos, deseja fortalecer sua mente, porque Ele conhece aquilo que você ainda não consegue enxergar completamente. Se essa palavra está falando com você agora, se existem decisões difíceis cansando sua mente e roubando sua paz, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa de sabedoria para discernir caminhos. Tem muita gente emocionalmente sobrecarregada tentando decidir tudo sozinha. Voltando à reflexão, talvez você ainda não possua todas as respostas. Talvez existam dúvidas, inseguranças e cenários indefinidos diante de você. Mas Deus continua guiando aqueles que permanecem próximos dele. Outro aspecto importante é que sabedoria cresce na intimidade com Deus. Quanto mais o coração aprende a descansar na presença dele, mais clareza começa a surgir. A ansiedade diminui. A mente desacelera e o discernimento se fortalece. Em Salmos 37:5 está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Isso revela dependência e confiança. Você não precisa controlar tudo sozinho.
Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas emocionalmente cansadas precisando encontrar direção e sabedoria em Deus. Voltando à reflexão, talvez algumas decisões ainda pareçam difíceis, mas Deus continua sendo fonte de direção para quem busca sabedoria nele. Você não está sozinho nesse processo. Comenta: Deus guia minhas decisões. Se você decide entregar seus caminhos diante dele hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente confuso neste momento. Mesmo em meio às dúvidas, Deus continua trazendo discernimento, paz e direção para aqueles que confiam nele. Senhor, dá-me sabedoria para tomar decisões corretas. Remove de mim o medo, a ansiedade e a confusão que tentam dominar minha mente. Ensina-me a discernir tua direção e a não agir apenas pela emoção ou pela pressão. Que minha vida seja guiada pela tua presença e pela tua paz. Amém.